Quer saber real, velho? Aqui a gente não tá pra brincadeira, não. Aqui tu vai aprender a hackear o mercado financeiro. Sejam bem-vindos a mais uma análise. Fala aí, galerinha do canal, Tony aqui. Vamos lá para mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo mais técnico aqui para vocês, falando uma das coisas principais que todo trader tem que saber, que é o simples fato de surfar uma tendência, seja de baixa ou seja de alta. E para explicar esse conceito de surfar uma tendência aqui para vocês, hoje eu tô com um gráfico do S&P 500 aberto aqui para vocês. Só que queria deixar bem claro que esse lance de surfar a tendência acontece em todos os ativos, não é uma coisa específica do S&P 500. Eu só estou usando ele como referência aqui porque ele está num fluxo de baixa muito lindo e eu vou listar para vocês como é que eu faria para surfar toda essa tendência aqui. Inclusive, eu surfei muitos pontos de tendência nessa região de queda aqui do S&P 500 através de vendas, fazendo vendas nas posições de preço aqui no S&P 500, e queria passar essa visão para vocês. Primeiro, aqui no S&P 500, a gente tem que ter uma noção do que aconteceu. A gente estava aqui passando por um fluxo de alta bem forte, né? A gente teve esse movimento de impulsão muito grande aqui atrás e chegou um determinado momento que o preço ele começou a reverter essa tendência, fazendo estruturas de baixa e seguindo um order flow, um fluxo de baixa muito forte. Então, vamos primeiro identificar o que levou o preço aqui a cair. Primeiro, o fato do preço cair, a gente pode identificar como a tirada dos compradores. Por exemplo, o take, né, o alvo dos compradores. Por exemplo, as pessoas que compraram o preço nessa região aqui, fizeram a compra do ativo nessa região aqui, nesse ponto aqui eles fizeram o seu take, surfaram essa posição, saíram das posições compradas aqui, por isso o preço ele teve uma queda. Isso é um dos motivos. E o fluxo de tendência é nada mais nada menos do que, nesse ponto aqui, a partir dessa reversão de tendência, a gente teve mais vendedores do que compradores, tá ligado? Então isso faz com que o preço ele caia quando a gente tem mais vendedores do que compradores. Mas enfim, primeiro eu listo todos os preços e pontos de estrutura principais do gráfico. Então vamos listar aqui, por exemplo, esse ponto de estrutura, esse outro ponto de estrutura aqui em cima, que foi o ponto máximo que o ativo chegou antes de reverter a tendência. E como é que eu vou identificar que ele vai reverter a tendência, vai começar uma tendência de baixa agora, depois dessa tendência de alta? É simples. Primeiro, eu vou identificar aqui essa retração do preço. Vamos lá. Olhando aqui, a gente pode não ver nada, né? Mas se a gente colocar aqui no gráfico de 1 hora, eu estou no gráfico de 4 horas, mas passando aqui para 1 hora, se a gente voltar lá para essa região, aqui, cadê? Dar um zoomzinho aqui para vocês terem uma noção melhor. A gente identifica o seguinte, a gente teve um movimento de impulsão aqui, ó, depois teve uma retração, e caso fosse o fato dele fazer, continuar esse fluxo de alta que ele estava, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que fazer outro movimento de impulsão aqui, rompendo essa estrutura anterior. Mas isso aconteceu? Não, isso não aconteceu. Ele teve um movimento de queda, inclusive quebrando outra estrutura anterior, que foi essa estrutura aqui, entende? Ó, um ponto de estrutura, outro ponto de estrutura, outro ponto de estrutura. E esses pontos de estrutura que eu falo são basicamente topos e fundos de movimentos, ou seja, topos, bases de preço e etc, que são pontos relevantes aqui para análise. Então vamos listar primeiro esses três. Aqui nesse ponto de estrutura, se a gente for analisar, a gente percebe que teve uma quebra de estrutura justamente nessa região aqui, formando inclusive um pivô de baixa, né? Uma formação de estrutura de alta que me mostrou a reversão dessa tendência, porque o mercado estava no topo, depois ele foi lá, formou um fundo, fez um movimento de retração e chegou aqui rompendo a estrutura anterior. Nesse ponto eu já ligo um alerta, tá ligado? Para mim aqui começou uma reversão de estrutura, uma reversão de tendência de alta no mercado. E essa tendência, ela vai ser uma tendência de longo prazo? Não, vai ser uma tendência de curto prazo do mercado. Então eu entendo que no curto prazo aqui do mercado, ele está me mostrando que ele quer fazer uma reversão de tendência. Mas enfim, voltando aqui para o gráfico de 4 horas, vou colocar aqui no gráfico de 4 horas novamente, voltar lá para o ponto que a gente tinha marcado. Aqui, a gente identificando isso como uma quebra de estrutura e esse ponto aqui
como o início, né, dessa estrutura de baixa. Vamos colocar aqui o início aqui da tendência. Pronto. Como é que eu vou fazer uma venda aqui? Primeiro, qual seria o melhor momento aqui? Vocês que estão olhando o gráfico, onde seria o melhor ponto de entrada para fazer uma venda aqui nesse ativo? Seria justamente esse ponto aqui, não é isso? Olha que maravilha seria fazer uma venda aqui nesse ponto, né? Uma venda justamente na reversão aqui para seguir esse fluxo. Mas, pô, como é que a gente vai identificar isso? Como é que a gente faz para identificar isso? É muito simples. Inclusive, eu vou mostrar para vocês um conceito bem básico, que inclusive já tem a estratégia aqui no canal, que é a Fibonacci Golden Zone, que é uma estratégia que eu utilizo muito para medir o preço do ativo, principalmente quando a gente está numa tendência linda de baixa como essa. Fibonacci Golden Zone, ela basicamente se espelha na formação de estrutura do mercado. Como a gente sabe, o mercado ele se representa através de estruturas, né? Por exemplo, o movimento de impulsão, retração e impulsão. Aqui, quebrando a estrutura, seria praticamente um movimento de início de uma estrutura de alta, de um fluxo de alta. E onde a gente quer comprar no fluxo de alta? Seria nessa base de preço aqui, não é isso? Mas como a gente vai fazer isso? A gente pega uma Fibonacci, mede do fundo desse movimento até o topo e ela nos mostra uma região aqui, ó, que é essa Golden Zone, que está em amarelo, que seria um ponto de entrada. E essa Golden Zone no Fibonacci, ela é entre o 0.5 e o 0.618, é justamente esse ponto aqui. Então esse ponto aqui seria um ponto de entrada e eu ia surfar a operação aqui nesse caso de compra até lá, essa região do menos 0.618 de Fibonacci. Eu iria surfar todo esse fluxo aqui com base nisso, tá ligado? Então vamos apagar aqui e voltar. Entendendo esse conceito simples, eu só ia aplicar esse conceito aqui. Vamos marcar uma Fibonacci, no caso aqui seria ao contrário, né? Seria do topo até o fundo do movimento de estrutura e a gente chega a uma conclusão. Olha aonde é a reversão do mercado, justamente entre a região de 0.5 e 0.618, ou seja, justamente no ponto de entrada que seria o melhor para a gente abrir uma operação de venda. Então a minha operação de venda ela seria aberta nessa região aqui, ou melhor, a gente poderia fazer uma espécie de confluência, até porque a gente tem um ponto de estrutura importante, que foi esse aqui, que quebrou a estrutura anterior, esse ponto de estrutura que foi quebrado anteriormente, a gente poderia marcá-lo, todo esse ponto aqui como um ponto relevante, utilizar a Fibonacci e marcar como uma confluência. E confluência no mercado, quando você opera, é justamente duas estratégias te dizendo a mesma coisa. As duas estratégias elas estão te dizendo que é hora de vender aquele ativo. Então a probabilidade daquele ativo cair a partir daquele ponto aumenta muito mais. E foi isso justamente que me levaria a fazer uma venda nessa região. Então aqui a gente identifica a primeira venda nessa tendência de baixa. Então aqui seria um ponto de venda. O meu stop ficaria aqui em cima dessa região aqui do 0.757 de Fibonacci. E até onde essa operação ela vai? A Fibonacci, além de me dar um ponto de retração, ela me dá uma expansão de mercado, ela me dá uma projeção de até onde o preço ele poderia ir a partir desse movimento de retração que ele teve aqui. E o ponto é esse aqui, ó, dos menos 0.618. Então o meu take eu estenderia até essa região. Ou seja, eu já começaria a surfar essa tendência a partir desse ponto, entenderam? Mas tá, Tony, até esse ponto. Mas, pô, como é que tu vai surfar tudo isso aqui se a expansão de Fibonacci só te deu até essa região aqui dos 0.618? Pô, tem uma tendência muito grande ainda para ser surfada. Calma, meus queridos, é só a gente repetir o processo. Primeiro eu queria mostrar para vocês uma coisa. A gente tem bases, pontos de estrutura aqui anteriores que foram rompidos com essa queda. Você concorda comigo? Você concorda comigo que, inclusive, esse movimento aqui de baixa, ele rompeu essa estrutura anterior, inclusive formando esse pivôzão aqui de baixa, ligado? Quebrou essa estrutura. Não só essa estrutura, como essa estrutura aqui também foi rompida, até por esse movimento que foi formado depois. Ou seja, esse lance de quebrar as estruturas anteriores confirma ainda mais a pressão vendedora do ativo. Quando a gente identifica que ele está quebrando essas estruturas e pontos importantes para o mercado anteriores, significa que a gente está no fluxo de baixa muito bom a ser seguido. Mas enfim, qual seria aqui a partir desse momento? Porque você fez uma operação de venda aqui, tá?
Bateu seu take? Massa. E agora, o que é que você vai fazer? Vai abrir uma venda aqui? Você vai abrir uma venda aqui depois que você atingiu o seu take? Não. Você vai esperar o mercado ele se desenvolver. E o mercado aqui nessa região ele se desenvolveu através de uma acumulação. Acumulação é basicamente quando o preço está totalmente lateralizado, sem destino. E foi o que aconteceu nessa região aqui, ó. Justamente nessa região aqui o preço estava muito acumulado. Concordam comigo? Qual seria o melhor ponto de venda aqui? Vocês conseguem identificar onde seria o melhor ponto para a gente abrir uma posição de venda aqui? Seria esse ponto aqui, né, velho? Olha que maravilha. Olha que maravilha seria fazer uma venda nesse ponto aqui. Mas, de novo, como, Tony, que eu vou acertar esse ponto? Meu Deus do céu, vou adivinhar? Não, meu querido, só repete o processo. Vamos traçar de novo aqui uma Fibonacci do topo desse movimento até o fundo. Inclusive, concorda comigo que agora o fundo desse movimento todo aqui, ó, se esse movimento todo aqui é um movimento também de impulsão que quebrou todas as estruturas anteriores, você concorda comigo que esse aqui é o fundo desse movimento? Que ele começou a ter outro movimento de retração a partir daqui? Ligado? Para depois fazer esse movimento de expansão. Então esse seria o fundo desse movimento. Então a gente marca a Fibonacci aqui do topo até o fundo e a gente tem uma região de retração, que é onde entre os 0,5 e 0,618 de Fibonacci, que é a nossa Golden Zone, ou seja, é justamente nesse ponto aqui que eu buscaria fazer uma venda. E ora, onde é esse ponto? Justamente onde seria o melhor ponto de entrada para fazer uma venda nesse ativo. Então eu abriria uma venda justamente nesse ponto aqui, ó. Uma venda. O meu stop, novamente, ele ficaria um pouco abaixo aqui, ó. Um pouco acima, na verdade, dos 0,757 de Fibonacci. E Tony, onde é que vai ser o meu take? Mano, acabei de falar para você onde é o take. É na projeção de Fibonacci. Ela diz para você, ela tá contando para você até onde aquele preço ele pode chegar a partir do ponto de reversão. E qual é o ponto? Menos 0,618, esse ponto aqui, ó. Então eu estenderia o meu take até essa região, entenderam? Justamente, até porque a gente poderia fazer essas vendas separadas, né? Por exemplo, se você perdeu essa oportunidade de fazer uma venda nessa região, você poderia apenas fazer esse movimento de marcar do topo até o fundo do movimento, você teria uma nova região para fazer essa venda, caso você tivesse perdido a primeira venda que ele deu para você nessa tendência aqui, que a gente conseguiu identificar. E a gente ainda teria uma operação muito linda. Mas enfim, vamos seguir o fluxo, né? Voltando aqui. A gente chegou novamente, já temos duas operações abertas e eu queria que vocês percebessem que a gente já está surfando todo esse movimento de estrutura. O mercado está se desenvolvendo, fazendo impulsões e retrações e a gente está pegando essas retrações e aproveitando a tendência. Mas como eu falei para vocês, novamente, aqui agora, você fez uma venda novamente, o preço foi lá, atingiu o seu take, o que é que você vai fazer? Você vai chegar aqui e vai fazer uma venda depois que atingir o seu take? Não! O que é que você vai fazer? Espera o mercado se desenvolver. E aqui o mercado ele foi fazendo mais formações de estrutura. E você concorda comigo que aqui o melhor ponto para a gente fazer uma venda seria esse ponto aqui? Concorda? Pronto, então o melhor ponto para fazer uma venda é nessa região. E como que eu vou fazer isso? Novamente, repete o processo. Marca do topo até o fundo desse movimento. Novamente, concorda comigo que esse aqui é o fundo do movimento? Sendo esse movimento aqui, ó, anterior como movimento de impulsão, esse movimento como movimento de retração, e aqui seria o melhor ponto de entrada. Se você concorda comigo, a gente traçaria uma Fibonacci desse topo até esse fundo aqui, essa região de estrutura. E aonde seria a nossa venda? Entre 0,5 e 0,618. É processo bem repetitivo, até porque se repete de fato. E é isso que eu quero mostrar para vocês, como dá para seguir um fluxo de tendência. E ele chegou justamente nessa região e derreteu, que era justamente a região onde a gente abriria uma venda. Ó, aqui, ó, uma venda com stop um pouco acima da região de 0,757 de Fibonacci. E o take novamente lá na região dos menos 0,618. E por incrível que pareça, ainda nem chegou nessa região, mas a gente já consegue identificar aqui 3 operações que a gente fez durante esse processo aqui de fluxo de baixa que deram certo, tá ligado? A gente teve 3 oportunidades de entrada muito lucrativas, ó, uma aqui que daria quase 6 vezes
de retorno o tamanho do seu risco, tá ligado? Seria uma operação de 5 para 1, ou seja, se você arriscar $10 nessa operação, você ganharia $5 ou $60 se fosse de 1 para 6. Aqui, ó, 3 para 1, você ganharia 3 vezes o tamanho do seu risco. Essa operação aqui também, ó, 4 para 1, você ganharia 4 vezes o tamanho do seu risco. E se a gente for juntar tudo, meu querido, dá muito, ligado? E novamente, se você perdeu aqui, ó, a gente pode buscar identificar esse fundo do movimento aqui, novamente. Aqui seria um fundo do movimento, desse movimento de impulsão que o mercado teve, que a gente aproveitou. Caso você não tivesse pego essa entrada aqui, você veria que o melhor ponto de entrada de venda seria esse. O mercado está retraindo. A gente sempre vai entrar vendido nas retrações de mercado. Se você entende que o mercado está fazendo aqui, ó, um fluxo de baixa, impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, onde é que a gente vai vender? A gente vai vender no fundo? Não, a gente tem que vender os topos, tá ligado? A gente tem que abrir posições no topo. E é justamente o que essa estratégia ela possibilita que a gente faça e como a gente fez aqui. E novamente, repete o processo. Ainda não atingiu o take, mas caso você tivesse perdido essa operação, você poderia ter marcado aqui do topo até o fundo. E você veria que justamente o preço de reversão foi nos 0,5 e nos 0,618 de Fibonacci, na nossa Golden Zone. Abriria uma venda, caso tivesse perdido outra operação, o stop seria acima aqui da região do 0,757 e o take seria lá nos menos 0,618. Olha isso, a gente já teria 4 operações, 3 operações aqui claramente bem sucedidas e uma em curso ainda. A gente ainda teria uma operação em curso aqui de mais 4 para 1. E caso você tivesse perdido todas, daria para aproveitar ainda assim. Caso você tivesse perdido essas operações, você poderia marcar do topo até o fundo aqui, ó. Você identificaria a região de 50% aqui, ó, entre 50% e 0,618 desse movimento para abrir uma posição de venda. E é assim que os traders profissionais, eles medem e surfam uma estrutura de mercado de uma forma técnica e simples, porque isso não é complicado. Eu acredito que não seja complicado para a maioria de vocês entender esse conceito. E assim a gente consegue surfar todo esse movimento. E é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Como é que a gente faz o processo de surfar uma tendência. Inclusive, caso eu não quisesse abrir mais posições e seguir apenas com essa posição em aberto, eu poderia muito bem fazer isso. Era só eu fazer o seguinte, vamos apagar tudo aqui, ó, voltar esse fluxo, a gente mediu aqui os 50%, viu que o preço de entrada seria esse. A única coisa que eu teria que fazer era ir expandindo o meu take junto com o desenvolvimento dessa operação, tá ligado? Junto com o desenvolvimento dessa operação, a gente identificaria os próximos pontos de reversão, por exemplo, esse ponto aqui, e a gente identificaria o seguinte, pô, ele chegou agora nos 50%, pode ser que ele não volte para buscar o meu stop, então eu já colocaria o meu stop no 0 a 0, ia fazendo as identificações dos pontos importantes de estrutura de mercado, ia seguindo o fluxo até o máximo que desce. E até o máximo que desce, justamente porque esse movimento de estrutura não vai permanecer para sempre. O mercado ele não vai ficar para sempre numa tendência de baixa. Vai chegar um determinado momento que o mercado ele vai inverter essa tendência, assim como ele inverteu essa tendência anteriormente. E como a gente faz para identificar isso? Observando as estruturas de mercado. Observando aqui, por exemplo, vamos marcar duas estruturas importantes aqui. Primeiro, essa estrutura aqui, que é o fundo desse movimento. Aqui, ó, o fundo desse movimento. E essa estrutura aqui, que seria o topo desse movimento. Como seria uma quebra de tendência, né? Uma mudança nesse gráfico, de uma tendência de baixa para uma tendência de alta? O que precisaria acontecer para isso vir à tona? Primeiro, a gente está formando um movimento de impulsão, agora retração. Talvez esse ponto ele não seja quebrado. E caso isso não aconteça, a gente poderia esperar um ponto de impulsão, retração e impulsão quebrando a estrutura anterior. Caso isso viesse a acontecer, assim como aconteceu lá em cima, como a gente viu anteriormente, o que é que eu faria? Eu esperaria mais um movimento de correção do preço do ativo para fazer uma entrada nessa base de preço e surfar uma possível alta. E como eu encontraria essa base? Com a ferramenta de Fibonacci. Marcaria do fundo do movimento até o topo, aqui ó, do fundo do movimento até o topo, e ele me daria a região de 50%, que seria aqui ó, um pouco abaixo desse movimento, aqui ó, seria aqui a minha região de entrada, justamente, e ainda com a confluência com essa base de estrutura.
aqui, ó, justamente com essa base de estrutura aqui, ó. Então eu entraria no preço do ativo nesse sentido. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, ó. Isso é conteúdo muito avançado, tá ligado? Se você conseguir identificar isso e aprimorar isso, você vai conseguir ser muito lucrativo no mercado. Então, para dar uma moral aqui pro canal, deixa o like, tá ligado? Deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal para aprender mais coisas. Isso aqui é uma coisa muito simples, mas é um conteúdo avançado que leva você para outro nível. A partir do momento que você consegue identificar os pontos de entrada principais no preço do ativo, você consegue surfar uma tendência dessa forma aqui, ó, 4 operações maravilhosas, 3 bem-sucedidas e uma em curso. E é assim que a gente surfa o mercado. Obviamente existem várias outras técnicas que a gente pode utilizar para surfar tendências de mercado, mas eu queria mostrar essa hoje aqui para vocês. Depois eu vou mostrar outras técnicas que podem ser utilizadas, como técnicas de order flow, identificar order blocks, que são estruturas institucionais, para a gente fazer esses pontos de entrada. Mas com a simples ferramenta, que é a ferramenta de Fibonacci, a gente tem como medir esses pontos de retração e entrar nas melhores estruturas para fazer compras ou vendas. E repito isso, compras ou vendas. É só você colocar esse gráfico de cabeça para baixo, tá ligado? Porque a formação de uma tendência de alta funciona da mesma forma que a formação de uma tendência de baixa. O fluxo é o mesmo. Existem mais compradores do que vendedores. Existem movimentos de impulsão, retração e impulsão quando a gente tem uma tendência de alta nesse sentido, formando fundos maiores e topos maiores, e quando está na tendência de baixa, a gente vai formando fundos menores e topos menores. Isso é uma coisa muito simples da gente identificar. Inclusive aqui no canal também tem um vídeo sobre estruturas de mercado e como identificar. E todos esses vídeos eles vão estar listados aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Curte esse vídeo, comenta o que é que tu achou da estratégia, inscreve no canal e tamo junto, pessoal. Só o começo.